é que minha mãe estaria hoje em dia? Putz, pergunta fantástica, inimaginável, né? Como é que seria com ela aqui hoje, né? Como é que ela estaria, como é que ela veria? Todo dia começa com uma mensagem de amor. Essa é a força, é a garra de alguém que ajuda e estende sua mão. Liga, xinga e fala o que sente, mas brinda todo o seu coração. Falando de coisas e gente, a Aidil apresenta um programa do povo. Aidil, falando de gente. O que é relevante quando a gente fala de Aidil é como ela vivenciou uma história pessoal para se tornar a radialista Aidil. Eu conheci a Aidil quando eu ainda era uma menina, eu tinha 7 anos, mudei do lado da casa dela e eu era amiga de infância da Andréa, a filha dela que faleceu tragicamente. E a Aidil, na época, trabalhava na coletoria. Depois ela começou a fazer direito e, por incrível que pareça, ela, para quem não a conheceu desde o início da sua história, ela era uma colunista social. Falei com ela aqui na Rádio Jornal também, mas as últimas lembranças dos programas que eu fazia com ela na TV Sol, ela tinha o programa dela lá, que aliás era um programa de sucesso, era o maior programa de sucesso acho que eu vi de toda a TV Sol, não tinha para ninguém, era ela unânime, e eu lembro dela fazendo entrevista com as pessoas, entrevistando as pessoas que estavam no estúdio, porque levava convidados, né? Essa lembrança que eu tenho dela. Ela faz falta todo dia. Ela, desde a hora que eu passo na 13 de maio, que vejo que a casa dela não existe mais, já é um buraco que fica. E é engraçado que no caminho para cá, eu estava conversando com um amigo, ele não sabe quem ela era. É incrível, né? É incrível que uma pessoa que foi tanto na cidade, que era, eu falo que é mais conhecida que os Beatles, e tem gente que já não conhece. Ela faz uma falta imensa na voz, aquela voz dos descamisados, né? A voz de quem não tinha voz. Ela briguenta, sempre briguenta, às vezes pegava a causa errada, mas normalmente a causa era certa e ela tinha uma coragem que quase ninguém tinha, de enfrentar. Bom, ela não tinha medo de nada, né? A Aidil era um fenômeno no rádio aqui em Indaiatuba. Eu lembro, inclusive, que quando eu estava para acertar aqui com a Rádio Jornal, o antigo dono, né, o Geis, me dizia que tinha aqui uma locutora que era um fenômeno. E realmente depois eu conheci e comprovei. A Aidil era uma pessoa muito querida na cidade, um programa de grande audiência, lembranças boas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é muito clara a imagem que minha mãe deixou. Ela deixou a imagem de uma pessoa batalhadora ao extremo. Mesmo antes da vida pública dela, minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora para trazer mais renda para dentro de casa. Ela fez de tudo, ela pintava camiseta, fazia pulseira de miçanga. Minha mãe fez de tudo para poder dar uma qualidade de vida melhor para a gente, para poder nos estudar, fazer eu e minha irmã irmos à escola sem passar dificuldade. Então, ela sempre deixou essa imagem, e assim, eu acho que assim, ela deixou um pouco isso, inclusive antes da vida pública, deixou isso um pouco evidente no perfil dela, tanto que ela foi chamada para a rádio muito pelo estilo pessoal, facilidade de comunicação, obviamente, mas pelo estilo, pelo perfil dela de lidar com o público sem medo de meias palavras, que aliás causaram inclusive muitos problemas para ela ao longo da vida e da carreira dela. Ela é chamada de Hebe, né? À toa não é à toa. O carisma, essa poder de comunicação, era, na verdade, assim, era mais do que a Hebe, né? Porque a Hebe era um programa, assim, era um programa semanal, não tinha tanta... A Aidil era todo dia. O poder de comunicação dela era extraordinário. E, sem dúvida alguma, foi a comunicadora mais poderosa que Indaiatuba já teve. Não tinha prefeito, não tinha ninguém assim que ela
tivesse, sabe, baixasse a bola, nem nada. Muito menos o patrão dela, o Geis, né? Ele vivia apavorado com o que ela falava, porque ele tinha que ficar equilibrando, né? Não podia... Mas também tu não sabia que ele não podia segurar ela, né? Não tinha muito como. E no cinema com a Edil era aquela turma do chill, né? Porque ela queria falar o que estava acontecendo no filme. Então a turma do chill que ficava atrás, chiu. Depois que era no final do filme, quando via que era ela que estava ali na frente, vinha, Edil, é você, não sei o quê. Reconheci na voz. Eu estava vendo uma pessoa falar, eu acho que é a Edil que está aí no cinema, porque eu estou ouvindo ela falar o filme inteiro. Até a G era parceira dela de cinema e ia bastante com ela. E eu também sabia quando as duas estavam lá. E com relação à parte política, não tem como não pensar, né, na minha mãe sem pensar no que está acontecendo no Brasil hoje, essa roubalheira toda, a corrupção. Eu veria minha mãe fazendo movimentos, participando ativamente de movimentos, manifestações, particularmente liderando movimentos contra a corrupção. Ela sempre foi muito crítica em relação aos políticos, em relação a forma como os políticos lidavam com a parte social e também com relação às suas plataformas, né, de governo, o que eles implementariam, né, em relação à população, e ela sempre foi muito crítica em relação às plataformas práticas de ajudar os pobres, os mais carentes, né, que é o que eu acho que ela fazia muito bem, utilizando o rádio para isso, né. Então, cara, seria algo fabuloso a ver hoje nesse cenário tão conturbado, né, que é o que pelo qual estamos passando hoje, né. E, obviamente, voltando um pouco para o lado pessoal, seria fantástico ver minha mãe hoje passando um tempo aqui com a gente, que a gente já está morando fora, e isso seria muito legal, tê-la do nosso lado e vendo ela curtir esse outro lado, né? E usando um pouco da experiência do que a gente vive na Suíça, fazer um comparativo com o Brasil, né? E ver as diferenças e que não seria tão difícil fazer isso no Brasil se nós tivéssemos somente pessoas sérias liderando o país, né? Eu acho que hoje ela estaria feliz, eu acho que hoje ela estaria ativa, eu acho que hoje ela estaria aqui e talvez seria uma youtuber famosa. Ela era carismática, tinha as pessoas que não gostavam dela, porque ela falava o que sentia, o que pensava, ela era uma pessoa espontânea, não levava desaforo para casa. Ela falava, ela era verdadeira. Se ela gostava, falava. Se ela não gostava, ela falava também. Então tinha as pessoas que gostavam dela e que não gostavam. Mas hoje, se ela tivesse, com certeza, o programa é de maior audiência de qualquer meio de comunicação da cidade. Nós conhecemos no primeiro supermercado em Indaiatuba, que era o Supertuba, que tinha lá no centro, onde hoje é o Banco Itaú. Na saída eu vi uma senhorinha na minha frente, e que era Edil, mas eu não tinha amizade com ela, nem conhecia. Começamos a conversar, e na hora da saída, eu peguei um pacote, os meus pacotes, e peguei um dela, sem querer. E era linguiça. Aí eu levei embora e eu não sabia onde ela morava, fiquei sem saber como entregar. Aí, no outro dia, ela apareceu onde eu trabalhava, na loja onde eu trabalhava, disse que eu peguei a linguiça dela, e ficou aquela palhaçada, e ela era muito brincalhona. Pegamos uma amizade, que culminou quando fundou a Rádio Jornal, que ela tinha um programa, né? Começou com o programa dela, eu fui o primeiro patrocinador. Tinha vários patrocinadores, mas eu fui o primeiro. Ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, mas bom dia mesmo. Bom dia para você que conosco abre mais um programa. Estamos hoje no dia 17 de março do ano de 2008. Segunda-feira, mais um dia de trabalho, um começo de semana, com tempo instável, né? Pelo menos a hora que eu subi, estava um chuvisqueirinho, né?
uma garoinha caindo, mas a chuva é sempre bem recebida, né? Quando ela vem calma, com tranquilidade. Hoje é um novo dia, uma segunda-feira, um começo de semana, mas já com o prenúncio de um feriado, né? Dia 21 de março, é a Sexta-feira Santa. Então, hoje nós estamos entrando na Semana Santa, não é? Na liturgia católica é a Semana Santa, que começou ontem, né? Dia 16, e vai até domingo de Páscoa.